Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do Rio, ao vivo do Teatro Oi Casagrande. Também está sendo transmitido para todo o estado, através da TV Band Barra Mansa. Neste bloco, os candidatos responderão a perguntas formuladas por jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos às regras. Para cada pergunta, haverá 2 sorteios. No primeiro, será definido o candidato que responderá a pergunta. No segundo, a pergunta que será feita. Respondida a pergunta, o candidato localizado na bancada seguinte, em ordem crescente, poderá comentar a resposta. Cada candidato terá 2 minutos para responder. O comentário não pode ultrapassar 1 minuto. Após uma rodada, os candidatos responderão à pergunta do Twitter selecionada pela produção do debate. Será uma mesma pergunta para todos os candidatos. Para participar, basta mandar uma pergunta no Twitter com a hashtag #DebateBandRio. Vamos saber agora quem começa respondendo às perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E o primeiro candidato, sorteado agora neste bloco, é o candidato Luiz Fernando Pezão. Candidato, o senhor vai começar, então, respondendo. A pergunta de Guto Abranches, da TV Band Rio. Vamos acompanhar a pergunta do Guto. Tem quantos minutos? Os prognósticos para o crescimento da economia brasileira nos próximos anos, ou mais imediatamente para 2015, primeiro ano dos novos governos, não são dos mais otimistas. Em contrapartida, o estado do Rio de Janeiro é um dos poucos na federação que tem um recurso a ser explorado nos próximos anos, cuja tendência é só de crescimento, que é o petróleo. Eu gostaria de perguntar ao candidato como é que o senhor vai atuar na prática para continuar induzindo o crescimento da economia do estado, via petróleo e recursos naturais, mesmo que o crescimento do país como um todo não seja dos melhores. Lembrando que o senhor tem 2 minutos para responder e o candidato Lindbergh Farias vai fazer o comentário em 1 minuto. Nós trouxemos 326 mil empresas nesses 7 anos e meio de governo. Temos a menor taxa de desemprego hoje no país, o que é pleno emprego em qualquer lugar no mundo, 3,2. Vamos continuar a investir forte na atração de investimentos para o interior do estado. Vamos nos solidificar como o segundo polo siderúrgico do país. Como tenho certeza que agora, nos próximos dias, vamos anunciar um grande investimento para a área do norte e no noroeste do estado e vamos continuar a criar esse ambiente propício para a área petrolífera, para a área de estaleiros. O estado hoje vive pleno emprego e uma conquista extraordinária que tivemos. Dos 21 centros de pesquisas que estão se instalando nesse país, 18 estão se instalando aqui no nosso estado, trazendo de novo a inteligência, a massa cinzenta para dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, como agora ontem o da L'Oréal e o da Nissan e o da Embev que vieram e escolheram os estados. São mais de 500 milhões de investimentos. Essa atração, temos que preparar fortemente os nossos jovens, fazer os investimentos que estamos fazendo no Centro de Vocação Tecnológica, quadruplicando o número de engenheiros com a UERJ agora, como estamos fazendo no campus de Resende, investindo com um prédio definitivo para a Universidade da Zona Oeste, interiorizando a UERJ, como a gente está fazendo no nosso governo, como fizemos agora na região de Friburgo, levando outros cursos para aquelas regiões da área de petróleo, na área de têxteis. Fazer com que a nossa população se prepare cada vez mais para desfrutar desses empregos que estão sendo gerados. O candidato Lindbergh Farias tem 1 minuto para comentar essa resposta. Olha, nós não podemos ficar dependendo apenas da indústria do petróleo, isso é um bem finito. A gente tem que diversificar nossas atividades industriais, tem que apostar em desenvolvimento sustentável, sociedade do conhecimento. O Rio de Janeiro é o estado que tem o maior número de doutores no país. Investir na indústria criativa, indústria da cultura, do entretenimento. Mas temos que ter uma estratégia de formação profissional, criar empregos na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, na Zona Oeste. Tem mais uma coisa, eu acho que nós estamos aproveitando muito mal os recursos dos royalties do petróleo. Nós podíamos investir mais em educação, tanto o governo do estado como a prefeitura de Campos, que é um município importante, que recebe mais de R$1 bilhão de royalties por ano.
E sabe em que lugar está Campos, no IDEB, a nota da educação? Último lugar. É o último dos 92 municípios. Então, o Estado do Rio de Janeiro e os nossos municípios têm que aplicar os recursos dos royalties em educação. Vamos, então, para mais um sorteio. Qual o próximo candidato que vai responder a pergunta dos jornalistas do Grupo Bandeirantes? Tarcísio Mota foi o candidato sorteado. Candidato, vamos, então, ver quem vai fazer a pergunta para o senhor. Ariane Carvalho, da MPB-FM. Vamos acompanhar, então, a pergunta da Ariane. O que o seu plano de governo prevê para a área da cultura que ajude na construção da educação dos nossos jovens? O senhor responde e o candidato Marcelo Grivela comenta. Nós precisamos romper com a lógica de que a cultura é apenas a cultura do espetáculo. Precisamos territorializar o orçamento da cultura, dando condições para que a cultura local, aquela cultura produzida nas comunidades, aquela cultura que tem a memória das próprias comunidades e das periferias do nosso estado do Rio de Janeiro, possa florescer. Então, esse é um primeiro elemento, territorializar o orçamento, democratizar a possibilidade dos editais de cultura serem disputados por todos. Está na hora, inclusive, de gerar empregos a partir da questão da cultura. É um absurdo que nós tenhamos um modelo de desenvolvimento que dá milhões de incentivo, né, às grandes indústrias e não consegue dar um incentivo fiscal à indústria do cinema, à indústria cultural, ao produtor cultural local. E a pergunta ainda é muito pertinente porque ela liga educação e cultura. Nós queremos produzir cultura a partir da escola, recuperando o sentido do animador cultural, fazendo de cada escola um polo de produção cultural. Com isso, a gente pode territorializar também os equipamentos culturais por todo o estado do Rio de Janeiro. Valorizar a memória local, valorizar a história e a cultura das comunidades originárias. Eu tenho muito orgulho de que meu vice é um quilombola, portanto, que carrega a cultura negra, a cultura de origem africana e que vai trazer para o nosso governo a possibilidade de que a gente faça da cultura também um direito, um espaço onde as pessoas se socializem e encontrem felicidade ao participar e ao ter e ao produzir cultura. Esse é o elemento. Chega da cultura apenas dos grandes espetáculos e dos grandes equipamentos. É preciso democratizar a cultura e garantir cultura para todos. Então, comentário do candidato Marcelo Grivela. Tarcísio tem razão. A gente não tem grandes recursos para a cultura, mas é preciso trabalhar com duas coisas importantes. Primeiro é gastar os melhores projetos para os que mais precisam dessa cultura, os que têm menos acesso. E eu tenho uma experiência disso. Na comunidade do Morro da Providência, eu iniciei um projeto chamado Som Mais Eu. E hoje são 309 alunos que aprendem a ler partitura e a tocar instrumentos. É uma orquestra extraordinária. A vocação cultural do nosso povo, a índole da nossa gente, é exatamente isso, é criativa. Exatamente pela miscigenação que nós temos. E, infelizmente, por falta de oportunidades, acaba muita dessa cultura se perdendo. E isso é uma perda inestimável para o nosso processo civilizatório. Então, o terceiro candidato a responder essa pergunta, essa rodada de perguntas, vai ser o candidato Antony Garotinho. Candidato, vamos então ver quem vai formular essa pergunta para o senhor. Jorge Eduardo, da Rádio Bradesco Esportes. Vamos acompanhar a pergunta do Jorge Eduardo. Desde 1994, 1 bilhão e 800 milhões de reais foram investidos entre verbas públicas e privadas na despoluição da Baía de Guanabara e até agora apenas 50% está saneada. Para que haja 80% em 2016, o governo do estado informa que 2 bilhões e 200 milhões serão investidos. A pergunta é, qual é o plano do futuro governo do estado para a despoluição completa da Baía de Guanabara e para a melhora das condições de tráfego de embarcações no local para a população do entorno? Olha, antes de responder a pergunta, eu gostaria de registrar aqui a profunda falta de memória do candidato Lindenberg, que já fez essa pergunta num outro debate, e ele insiste com a mentira, né? Ele sabe que o município de Campos cresceu 12% em relação ao IDEB, mas estava tão ruim no governo anterior
cujo vice era do PT, do partido dele, estava tão ruim que mesmo crescendo 12%, ainda continua baixo. Agora eu desafio que ele visite uma escola feita pela prefeita Rosinha, que está aqui assistindo o debate, escola modelo, e que ele tenha construído como prefeito uma escola no nível que ela construiu, já mais de 20 no município. Por isso ela hoje é prefeita com o maior índice de aprovação em todo o estado. Respondendo sobre a despoluição da Baía de Guanabara. É um programa que começou no governo Leonel Brizola com o PDBG, Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, com financiamento internacional. Nós fizemos alguns esforços grandes, estações de tratamento, como a Estação Alegria, como outras estações. Mas o centro dessa questão é tratar não só o esgoto, como nós, por exemplo, só com as estações que fizemos, tiramos o equivalente a um Maracanã de esgoto que era jogado por dia dentro da Baía de Guanabara, mas tratar, sim, os rios que desaguam na Baía de Guanabara. São vários rios. Então, além do esgoto, nós precisamos tratar os rios. Agora fica uma confusão, o governador diz que vai demorar 2 anos, o secretário dele diz que vai demorar 20 anos. Eu não sei, eles precisam se entender quantos anos vai durar. Eu sei que, se estiver sob a minha responsabilidade, eu vou cumprir o meu papel, como já cumpri uma vez. Agora o comentário do candidato Luiz Fernando Pezão. Nós pegamos diversas estações que não funcionavam, nenhuma tinha sido terminada, triplicamos o tratamento de esgoto da Baía de Guanabara, fechamos o aterro de Gramacho, o que melhorou já muito a balneabilidade da Baía, está aí o depoimento dos iatistas que vieram para o teste. E vamos agora, mais 90 dias, inaugurar em São Gonçalo a maior estação de tratamento, que demos continuidade e fizemos um grande investimento. Estamos colocando em licitação recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 1 bilhão e 200 milhões de reais em São Gonçalo, em estações dentro da Baixada Fluminense, para continuarmos a fazer a despoluição da Baía de Guanabara. E vamos continuar a procurar fontes de recursos para investir dentro do tratamento da Baía de Guanabara, que é o cartão postal, e nós vamos deixá-la muito melhor em 2016, com cerca de 80% do esgoto tratado. Candidato. Vamos para mais um candidato respondendo. A vez agora é do candidato Marcelo Quirvella. Candidato, quem vai fazer a pergunta para o senhor? Será Ana Lúcia Vale, do jornal Metro. Vamos acompanhar, então, a pergunta da Ana Lúcia. Algumas comunidades pacificadas estão vendo o retorno do poderio dos traficantes. O que o senhor pretende fazer para combater o tráfico nessas áreas e evitar a migração desses bandidos para áreas ainda sem o PP? Bom, a migração é preciso aumentar o contingente. É preciso mostrar a essa população do crime que não vale a pena cometer crime no Rio de Janeiro. É preciso aumentar esse efetivo e nós já discutimos aqui algumas hipóteses para fazer isso e, claro, fazer mais concursos, melhorar o treinamento, seleção, a parte também de corregedoria, citei aqui no passado. Agora, é muito importante que a comunidade esteja do nosso lado, que a população esteja do nosso lado. Hoje, no Rio de Janeiro, há uma certa divisão, uma certa hesitação. As pessoas não sabem se a UPP é boa ou não, exatamente por causa dessa migração para outros locais. A culpa não é da UPP, a culpa é de governos anteriores que não previram que nós precisávamos de um efetivo maior. Agora, eu tenho uma ideia que defendo há muitos anos no Congresso, que é a Zona Franca Social. É usar o poder de compra do Estado e também de tirar impostos para gerar nas comunidades negócios, boas empresas, médias empresas, pequenas empresas, economia solidária. Por exemplo, encomendar as roupas de cama de hospital, os uniformes dos presidiários, consertar os móveis das escolas, em pequenas fábricas nas comunidades pacificadas. A gente gera emprego aonde as pessoas moram. As pessoas vão ter acesso a uma renda e vão trabalhar perto dos seus filhos. Vão cuidar deles, para que eles não sejam amanhã levados nas armadilhas da vida para o narcotráfico, quando a mãe é obrigada a sair da comunidade para ir prestar serviços no comércio
ou nos serviços longe de casa. Então, a Zona Franca Social é importantíssima para a gente gerar emprego nas comunidades pacificadas, fazer com que elas tenham ali uma lucratividade, uma atividade econômica boa e nunca mais o tráfico volte para essas comunidades pacificadas. Ok, candidato. Então, seguindo a ordem crescente, o candidato Antônio Garotinho comenta. Quero deixar bem claro para você que está nos assistindo que eu nunca afirmei que ia acabar com o PP. Isso foi uma história inventada pela máquina de propaganda do governo. O que eu disse e reafirmo é que só o PP não resolve. Tem que ter policiamento ostensivo, tem que ter polícia técnica, tem que prender os criminosos. E eu vou fazer o Batalhão de Defesa Social. Assim como eu modernizei as delegacias, diziam, não era possível fazer delegacia legal. Eu fiz. Eu agora vou fazer o Batalhão de Defesa Social. É o batalhão que vai ter, além da polícia, defensor público, assistente social, vai ter curso de pré-vestibular social e todos os serviços para fazer a polícia de proximidade, que é o que eles tentaram fazer com o PP e que infelizmente não funcionou. Eu não vou acabar com o PP, eu vou aprimorar, até porque quem teve a primeira iniciativa de fazer essa experiência no Rio de Janeiro fui eu, no GEPAI, Grupo de Policiamento em Áreas Especiais, e que funcionou muito bem. O autor está aqui, Coronel Jorge da Silva. Candidato, seu tempo. Agora, mais um candidato que vai ser sorteado, Lindbergh Farias. Candidato, o senhor vai responder, então, a pergunta restante deste bloco, fechando essa rodada de perguntas. Mariana Procópio, da Rádio Band News Fluminense FM. A pergunta, então, da Mariana. Vamos acompanhar. 45% das vagas da UERJ são reservadas a estudantes de baixa renda, da rede pública, negros ou índios. O problema é que o sistema de controle é muito falho. Basta que o estudante se declare negro ou índio e que ele apresente um único comprovante de renda. Hoje, o Ministério Público investiga 60 casos de fraudes. A minha pergunta é, primeiro, qual a opinião do candidato sobre a política de cotas e, se eleito, se pretende estabelecer uma política de controle maior do que a que existe atualmente? Olha, primeiro, antes de responder a pergunta, só que iria me dirigir ao candidato Garotinho, dizendo que ele e sua esposa governaram Campos por vários mandatos. Campos recebe mais de 1 bilhão de royalties por ano. São 92 municípios no estado do Rio. E Campos, candidato, está em último lugar. São mais de 1.600 municípios na região sudeste. Sabe em que lugar está Campos? Em último lugar. Eu me envergonharia desses números. É com educação, candidato Garotinho, que a gente prepara o futuro dessa nossa juventude. Agora, quanto à pergunta, dizer que eu sou muito favorável à política de cotas. Eu defendi, votei no Senado Federal agora, foi iniciativa do nosso presidente Lula. E isso está abrindo o caminho para uma juventude filha e trabalhadora que estava fora das universidades. Eu tive um grande orgulho quando fui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Medicina, porque o curso de Medicina era um curso muito elitizado. E agora, depois da política de cotas, eu fui lá e tinha numa primeira turma 30 jovens negros. Daqui a 7, 8 anos, nós vamos ter médicos negros, engenheiros negros nesse país. Agora, é preciso controlar melhor. Agora, eu quero mais do que isso, eu quero estimular mais. Eu já disse, já anunciei, que como governador, eu vou apresentar o projeto de passe livre intermunicipal, porque tem muito estudante cotista, prounista, que mora na Baixada, que mora em São Gonçalo, que tem dificuldade de se deslocar para a cidade do Rio de Janeiro, porque o preço da passagem é caro. Isso no interior também atinge muito estudante. Você veja, no Sul Fluminense, tem muita gente que é de Barra Mansa, estuda em Volta Redonda, estuda em Resende. Então, eu vou, para reforçar esse projeto, trazer também passe livre intermunicipal para todos os estudantes, inclusive estudantes universitários. Candidato Tarcísio Mota, seu comentário. Eu quero afirmar que eu sou também completamente a favor da política de cotas, seja a política de cotas que tem a corte racial, seja a política de cotas que tem, na verdade, o corte econômico da questão das escolas públicas e da renda. É preciso que se diga que o aluno cotista, muitas vezes, tem melhor desempenho, inclusive, na universidade. E o que a gente precisa é fazer política de assistência estudantil e política de permanência, para garantir que aquele aluno que entre tenha condições de concluir o seu ensino superior, né, completamente
completamente com tranquilidade. Esse é o grande desafio para que a gente possa fazer. Isso significa também melhorar 2 pontos. Melhorar a própria universidade pública estadual, a UERJ, a UESO e a UENF, garantindo os 6% que a Constituição manda, mas os governos não cumprem, e melhorar também a educação básica, porque a política de cotas é uma política acertada, mas ela deve ser uma política temporária, porque a gente precisa garantir o ensino básico para todos, de qualidade para todos, para que o acesso seja a todos. Universalizar a educação é o caminho, investir em educação é a forma para a gente chegar a isso. Ok, candidatos, então agora a pergunta do Twitter. Pelas regras, o candidato Lindbergh Faria abre a série de respostas deste bloco. Vamos então à pergunta selecionada pela direção do debate. A pergunta vem do Pedro. O que os candidatos acham da liberação da maconha? Por favor. Olha, eu sou contra. Agora, eu acho que a questão das drogas não pode ser resolvida só com polícia. Essa política de guerra às drogas no mundo inteiro fracassou. Eu acho que é preciso irmos por um outro caminho de conscientização, de debate na juventude, de preparação do nosso jovem para o futuro. Eu falo que está associado a esse debate... Desculpa, estava olhando para a câmera errada. Está associado a esse debate muita discussão sobre juventude. Eu acho que a gente tem que ter políticas concretas para 30% de jovens que estão sem estudar e sem trabalhar. Você sabe que de 18 a 24 anos são 500 mil. Entre 15 e 19 anos, nós temos 1.300.000 jovens. Desses, 210 mil estão sem estudar. Então, nós queremos apresentar um plano para disputar essa juventude, ter ensino técnico profissionalizante, CIEP do século XXI, para que esse jovem consiga o seu primeiro emprego. Candidato Tarcísio Mota, sua resposta. Eu preciso, primeiro, fazer uma reparação. A questão não deve ser a liberação da maconha, porque a liberação da maconha, liberada, ela está hoje. Porque o que a gente defende é a legalização da maconha. E há uma diferença fundamental nisso. Legalizar é controlar, é dar condições ao poder público para que ele faça campanhas educativas sobre os efeitos da droga, dar condições de tratar o abuso, o uso problemático das drogas como um problema de saúde pública. Assim é com as drogas que hoje estão legalizadas, como o álcool e como o tabaco. O tabaco, por exemplo, o que fez a redução do tabaco na sociedade brasileira? Campanhas de informação, taxação sobre a produção, controle do consumo de venda para menores. Nós precisamos fazer isso. É hipocrisia achar que a proibição como está hoje, com a lógica da guerra às drogas, que é uma guerra aos pobres disfarçada, ela não está levando a situação e o consumo tem aumentado. Países e locais onde a maconha foi legalizada, o consumo diminuiu e o Estado pôde controlar e tratar o uso problemático como um problema de saúde pública. É esta política que o pessoal defende. Candidato Marcelo Crivella, sua vez. Não, eu discordo, Tarcísio. Os países que adotaram isso retrocederam. A Holanda, por exemplo, teve empresas fechadas porque seus funcionários estavam usando drogas, como a Fokker, por exemplo, Por favor, senhores, silêncio. E os aviões começaram a ter problemas, inclusive no Brasil. Senhores, eu renovo o apelo para que façam silêncio na plateia, por favor. Isso não constrói um país. Não é liberando as drogas que nós vamos melhorar o acesso à educação, à cultura, que nós vamos ter jovens melhores formados para o mundo do futuro. O acesso à droga é um retrocesso e os países que adotaram voltaram atrás. Esses são os números que nós podemos ver aí nas estatísticas. Eu sou radicalmente contra. Candidato Antônio Garotinho, sua vez. Primeiro, eu queria agradecer todos os elogios feitos à política de cotas, porque o primeiro estado a implantar cotas fui eu, mais uma vez eu no renovo Rio de Janeiro, o apelo para que quando os senhores implantei fiquem em silêncio. na Universidade Estadual do Rio de Janeiro a política de cotas. Em seguida, vieram as universidades federais e depois as outras universidades estaduais. Então, eu agradeço todos os elogios aqui feitos à política de cotas, porque eu recebi muitas críticas de alguns colunistas de direita, conservadores, dizendo que isso era demagogia. Não é demagogia. A gente precisa fazer política de inclusão. Segundo, eu rodei Nova Iguaçu atrás de uma escola que o Lindbergh tinha construído. Não achei nenhuma. E quanto à legalização da maconha, eu sou radicalmente contra. Sou radicalmente contra. Esse é o meu posicionamento. Então, eu só queria deixar claro aqui, né, que nessa questão da legalização da maconha, todos os estudos verificaram que onde isto foi tentado, não funcionou. Candidato Luiz Fernando Pezão, por favor. Eu sou contra a legalização das drogas. O Estado não está preparado.
a gente está vendo o combate forte que a gente está fazendo contra o tráfico de drogas, a exploração que teve. Mais de 450 mil pessoas foram libertas dentro desse estado, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Mais de 1,5 milhão de pessoas se beneficiaram desse enfrentamento que a gente fez ao tráfico de drogas. Uma boca na Rocinha dava quase 2 milhões por semana, 8 milhões por mês, 96 milhões por ano, e isso nunca foi combatido. Nosso governo enfrentou de frente a questão da violência, fomos para dentro dessas comunidades e a gente não aceita a legalização das drogas, porque não dá um futuro a um jovem, a uma família que viu ali ser destruída gerações e gerações aqui que passaram mais de 30 anos dentro do nosso Estado sem se combater. Candidato, por favor. Veja então agora quais são os assuntos mais comentados por vocês sobre o debate, agora no Twitter. Nós voltamos já. Eleições 2014 é na Band.